Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Bom, o privilégio de poder fazer a primeira palestra logo após o almoço é enorme. Então, primeira coisa, se você não dormir até o final dessa palestra, já seremos todos vencedores. Nós vamos até, deixa eu ver o horário aqui, 15 para as 3, a gente vai até que horas aí? Até 16? 1h15. Vamos orar mais, muito mais. Eu vou falar sobre a centralidade do Evangelho em tudo. E eu quero, antes de começar, dizer algumas coisas que eu acho que são importantes. Eu tenho pensado muito sobre isso, mas eu sei que quando pastores dizem que têm pensado muito sobre o assunto, a chance disso ser uma frase retórica é enorme. Do tipo, eu preciso começar falando que estou pensando muito sobre o assunto para dar credibilidade ao que eu vou falar. Mas eu gostaria de dizer que é exatamente o contrário. Eu tenho pensado muito sobre o assunto pelo fato de eu estar enfrentando muitos problemas e dificuldades em minha igreja local com relação ao que a gente vai conversar nos próximos minutos. Então, me perdoem se algumas partes da minha fala parecerem, inclusive, muito mais confissões e um compartilhar de dificuldades ainda não solucionadas do que uma palestra em que a gente vai pensar em 4, 5, 6 pontos que nós podemos exercer e fazer em nossa igreja para que o Evangelho passe a ser a centralidade em tudo. Antes, no entanto, eu preciso definir algumas coisas e da onde eu vou partir. E eu vou convidar você para abrir num texto que é conhecido demais, que é Romanos 1,16. Eu sei que a maioria nem precisa abrir a Bíblia para saber o que está escrito lá. Pelo menos eu espero que a maioria nem precise abrir a Bíblia para saber o que está escrito em Romanos 1, versículo 16. Mas mesmo assim eu vou pedir para você abrir e eu quero começar com esse texto conhecido. Nós conhecemos o contexto, Paulo está escrevendo para uma igreja que ele particularmente não conhece pessoalmente, uma igreja inserida no local mais importante daquele tempo, os irmãos e irmãs vivendo ou tentando viver o Evangelho na cidade de Roma. E aí o que ele diz, dentre muitas coisas, e esse é um versículo conhecido da carta que ele escreve aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, está escrito o quê? Eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação. Vamos definir, ou tentar definir algumas coisas a respeito do Evangelho. Historicamente, o Evangelho é visto na igreja como algo assim. Você, por algum motivo, estava caminhando na vida, você estava tranquilo, você estava vivendo a sua vida, comendo, bebendo, dormindo, descansando, tirando férias, indo para a praia, fazendo todas as coisas que qualquer ser humano normal faz. E sem nenhum peso na consciência de fazer o que você estava fazendo. Até que talvez, de repente, alguém tenha chegado para você e tenha dito assim, e aí você pela primeira vez talvez tenha tido alguma crise existencial com relação ao que você estava vivendo. Alguém chegou para você e falou assim, se você morrer agora, você vai para onde? E talvez você nunca tenha, até aquele momento, pensado nessa questão. Você levava uma vida tranquila, você achava que estava bem, inclusive por quê? Porque você não fazia o que fazem as piores pessoas do mundo. O que as piores pessoas do mundo fazem? Elas matam e roubam. E como você nunca tinha matado ninguém e nunca tinha roubado ninguém, até aquele momento você vivia a sua vida tranquilamente, imaginando que se você morresse, ora, você não era a melhor pessoa do mundo, mas também não era a pior. Você estava ali na média,
de 0 a 10, você não era um dos grandes nomes da humanidade, mas você tirava lá a sua nota 5, uma nota que Deus olharia para você e diria assim, poxa, tem tanta gente pior que ele, então vamos povoar o inferno com os outros. Esse aqui a gente deixa passar, entra até na cota, não tem problema, a gente faz alguma coisa. Mas alguém chegou para você e disse assim, você sabia que se você não aceitar Jesus, você morre e vai para o inferno? Aí você pensa, ué, mas aí já deu problema, já deu ruim aí, porque como é que esse negócio, tem que fazer o quê? Tem que aceitar Jesus, tem que aceitar. Mas o que é esse negócio de aceitar Jesus aí? Não, você já fez alguma oração uma vez, falando que você aceitou Jesus? Eu nunca fiz essa oração aí, não. Mas então se você morrer agora, você vai para o inferno. Mas é. Quer dizer, então, que se não fizer essa oração, não vai para o céu. Não vai para o céu. Mas se fizer? Não, se fizer, aí vai. Mas é só isso? Tem que fazer essa oração aí. Você não quer fazer essa oração comigo agora? Mas olha, quem que não quer? Porque pensa, até aquele momento, inclusive, você pensava assim, eu tenho que ter uma nota 5. Aí você descobriu que nem nota 5 você precisava ter, era só fazer a oração ali certinha. E aí você falava assim, mas eu não sei orar. Aí a pessoa até ajudava. O que ela falava? Você ora comigo, você só repete o que eu vou falar. Aí você fala, mas aí você já começa a pensar, já está valendo a pena esse negócio aí. Porque agora, olha só, eu estava vivendo a vida bem. Eu descobri que eu não estava bem, eu descobri que eu estava mal, eu estava indo para o inferno sem saber. Mas agora também, ao mesmo tempo, eu descobri que se eu fizer uma oração, ou nem preciso fazer o mesmo, eu repetir uma oração, eu vou ganhar aí o negócio do céu aí. E aí a pessoa fez lá a oração. Aí você contava também a má notícia depois, que ela tem que ir para a igreja. Que você não tinha contado antes, até por uma estratégia. Aí você falava, agora você tem que ir para uma igreja. A pessoa falava, mas essa parte eu não sabia, eu não devia nem ter feito oração. Mas fez, vai que vai. Quantos aqui, por exemplo, foram ensinados a evangelizar nesse tipo de approach? Do tipo, você tem que chegar para a pessoa e falar assim, você vai para o céu ou para o inferno? Gente, nesse tipo de aproximação, hoje já é mais normal, mas era raro. Há 20, 30 anos a pessoa fala assim, eu queria ir para o inferno, assim, eu não tenho crise nenhuma. Hoje, os crentes estão tão queimados que a pessoa fala assim, no céu onde vai estar os crentes, né? Não, então eu vou para o inferno mesmo, estou de boa, sem crise nenhuma, vou sem problema algum. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a percepção que as pessoas, talvez de uma geração toda, têm a respeito do evangelho, das boas novas da salvação em Cristo Jesus, é que o evangelho é pura e simplesmente um passaporte para o céu e ponto final. Acabou. Então, até aquele momento, você estava caminhando em direção ao inferno. Você fez uma oração e agora você está caminhando em direção ao céu. E só isso. Qual é o problema desse tipo de approach? É que, primeiro, a pessoa, em tese, que orou, não sabe nem muito bem o que orou e para quem orou. Porque ela aceitou Jesus e ela não faz ideia também da profundidade do que significa, em tese, esse ato. E eu estou usando terminologia comum a uma oração e ao nome que é dado à oração. Ela não sabe por que ela estava indo para o inferno, ela não sabe o que ela tinha feito, sobre a natureza pecaminosa dela, ela não sabe por que Jesus veio, ela não consegue entender o que aconteceu na cruz, ela não conhece as implicações da justificação na ressurreição, ela não entende nada disso, não foi falado para ela sobre arrependimento, sobre absolutamente nada que compõe o evangelho, e também não foi falado para ela absolutamente de uma mudança e transformação. A não ser que, se ela era até aquele momento, sei lá, umbandista ou católico romana, agora ela tinha que frequentar uma igreja evangélica. E talvez ela até perguntasse, qual igreja evangélica? E você, despreocupado, dizia, sei lá, qual que tem perto da sua casa? Perto da minha casa tem a igreja evangélica X. Está valendo. E a partir daquele domingo, ela então passa a não mais frequentar a religião que ela frequentava, e agora ela passa a frequentar a comunidade evangélica perto da casa dela. No entanto, uma outra coisa, isso talvez tenha acontecido num sábado, no domingo ela foi para a igreja, ela gostou da igreja, ela gostou das músicas, gostou de tudo que aconteceu, conheceu novas pessoas, mas ela foi para o trabalho na segunda. E o que aconteceu no trabalho? Simplesmente
Nada. Ela continuou trabalhando do mesmo jeito, com os mesmos pressupostos, com a mesma ética, com a mesma moral, com os mesmos princípios. No entanto, agora, com a convicção de que ela está caminhando para o céu. Por quê? Porque ela fez uma oração que, no fundo, ela não sabe muito bem o que significa, e mudou a igreja que estava frequentando até então. E para muitas pessoas em nosso país, é isso o que significa Romanos 1,16. Não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Antes eu ia para o inferno, agora eu vou para o céu. E esse é um negocião. Porque quem é que não quer ter essa experiência de não ter que investir absolutamente nada e ganhar o céu de presente? Esse é um negócio que vale muito a pena. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nós, pastores, líderes, pastoreamos numa cultura em que ainda está subentendido que a conversão tem a ver com mudança de igreja e não com transformação de vida. Que a conversão tem a ver com fazer uma oração pontual, mesmo que eu nunca mais ore profundamente em nenhum outro momento na minha vida. Mas eu, no dia X do ano tal, fiz uma oração, entreguei minha vida a Jesus, e se você perguntar para essa mesma pessoa, de lá para cá o que mudou? A resposta vai ser o tanto de cabelo e a cor deles. Do resto, não mudou lá muita coisa, porque ele continua sendo pai do mesmo jeito que era pai antes, mãe do mesmo jeito que era mãe antes, filho do mesmo jeito que era filho, empregado do mesmo jeito e patrão do mesmo jeito. Não houve uma transformação clara e efetiva no modo de viver a vida. Quando nós falamos da centralidade do evangelho em tudo, está pressuposto, de maneira óbvia, que nós não estamos falando do evangelho transformando apenas o culto. E, claro, o culto deve ser centrado em Cristo, a igreja deve ser centrada em Cristo. Mas todos os âmbitos da vida de qualquer ser humano e da igreja devem refletir esse senhorio, para que nós percamos o vício, o costume e a cultura de tratar Deus, e isso acontece muito em nossas igrejas, de tratar Deus como um mal necessário que você tem que suportar porque quer ir para o céu. Deixa eu repetir isso, porque isso não acontece pouco, acontece muito. Tem muita gente que aguenta Deus como um mal necessário, que suporta Deus como um mal necessário, porque é o que tem e garante a gente para ir para o céu. Você conhece alguém assim? Você pastoreia alguém assim? Que você nota que no fundo ele tem muito mais medo do diabo e das implicações do domínio do diabo sobre a vida do que amor a Deus. Você nota isso, por exemplo, quando as pessoas chegam para você e falam assim: pastor, o que você acha que vai ter no céu? Pare para pensar nessa pergunta. Quem pergunta isso tem um background. Uma pessoa que pergunta assim: o que vai ter no céu? O que será que ela está esperando como resposta? Pastor, o céu vai ser meio crente? Porque a gente já está suportando esse negócio aqui, com a esperança de que quando chegar lá não seja isso aqui, hein? Fala para a pessoa assim: no céu vai ser assim, ó. No céu eles vão começar a tocar uma música de louvor e vai até a eternidade. Ah, tá. E no inferno, o senhor sabe o que vai ter? Como é que vai ser? No inferno tem o quê? Assim, só a título de curiosidade, vai que, né? Chegue para a pessoa e diga assim: olha, eu não sei o que vai ter no céu. Assim, se vai ter churrasco, se não vai ter churrasco, se vai ter festa, se não vai ter festa. Mas tem uma coisa que vai ter no céu: Jesus. É suficiente? Tá bom para você? E se o céu for uma roda de conversa para a eternidade com Jesus? Ainda vale? Imagina, você chega no céu, aí você chega lá, tudo assim, tipo novela da Globo, tudo branco, aí você tem Jesus lá. Aí
Oi, Jesus, como é que tá? Tudo bem? Tem aqueles minutos iniciais, assim, de abraço, choro, aí você para o choro. Obrigado mesmo, Jesus. Dá aquela enxugada. E temperatura aqui é agradável, né, Jesus? Aqui, se ventar, acho que tá em chuva aí, hein? Mas e aí, Jesus, no caso aí, já estamos aí, obrigado mesmo, até agradecer de novo. E agora? O que vai rolar aí? Aí Jesus fala assim, não, é isso aí. Mas isso aí o quê? Isso aí que eu não estou vendo aqui. Onde é que abre a sala aqui? Onde é que onde é que ficam os parques? Os parques ficam onde? Não é aqui? Não, aqui o céu é isso aqui mesmo. Então a gente vai ficar aqui batendo papo. O que você quer perguntar? Não, falando sério, Jesus. Jesus sempre um brincalhão. Ele é uma pegadinha aqui, né? Olha aí. O pessoal deve estar, pessoal da minha família que já morreu, à exceção da minha sogra que está no inferno, deve estar tudo olhando alguma coisa aqui para ver o que está acontecendo. Não, Jesus, falando sério, o que tem aqui no céu? Não, o céu é isso, é a eternidade, a gente vai ficar aqui conversando. Ah, então o céu é o Senhor aí, no caso, né? Sou eu mesmo. Pregue sobre o céu na sua igreja falando que o céu vai ser assim e faça um apelo no final. Não vem um. Que a pessoa vai arriscar, falar, de repente, vai que eu me converto numa pregação dessa e Deus faz o meu céu virar isso. Imagine, você ter que ficar suportando Jesus até a eternidade. O céu está um pouco menos atrativo para você, a partir da perspectiva de que pode chegar lá e ter só Jesus? Essa é uma pergunta que tem que ser feita. Por quê? Porque, do contrário, nós vamos estar pregando e vivenciando, mesmo que sem palavras, mas com a nossa cultura eclesiástica, a ideia de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E qual é a implicação da salvação? Será apenas, você ia para o inferno e agora vai para o céu. Mas, irmãos e irmãs, vamos ser sinceros, essas são as únicas implicações da salvação? Obviamente não. Quando Jesus, por exemplo, vai pregar o Sermão do Monte, de Mateus 5 a Mateus 7, notou quantas implicações práticas há em viver debaixo do senhorio de Jesus? Desde a forma como nós oramos, e Jesus diz para orarmos em secreto, irmos ao nosso quarto em secreto, demonstrando que a oração tem a ver com uma profunda intimidade, tanto quanto de um marido com a sua esposa, e também o Evangelho muda a forma como nós damos esmola. E eu gosto da expressão de Jesus dizendo, quando você der esmola, não fique fazendo propaganda, mas que a sua mão esquerda não saiba o que faz a direita. A ideia é que você não faça nem para se justificar acerca de alguma coisa que você precisa se justificar. Então, que nem você mesmo fique sabendo das implicações da sua esmola, para que você não fique soberbo a partir da esmola que deu. Porque a questão é tratar o coração e a veracidade e a alegria de estar fazendo o que Deus mandou, pelo simples fato de que Deus mandou. A gente discute isso muito lá na igreja, quando a gente entra na questão da eleição, predestinação. Aí o pessoal sempre diz assim, mas se as pessoas estão predestinadas, eu estou dizendo isso porque eu sou presbiteriano, tá ok? Se as pessoas são predestinadas, por que pregar? A minha resposta, porque Deus mandou. E Deus mandou, já é suficiente. Por exemplo, Deus não mandou Isaías pregar? O profeta Isaías? Porque tem lá acontecimento todo de Isaías. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, serafins, vinha anjo voando para tudo quanto é lugar, ali valia a música. E aí então, há uma conversa entre Deus e os seres celestiais. Aí você tem na sala Deus, os seres celestiais e Isaías. É todo mundo que está ali. Aí Deus e os seres celestiais, Deus faz a seguinte pergunta, a quem enviaremos e quem há de ir por nós? Fora o pessoal que está se perguntando isso, só tem quem na sala? Só tem Isaías. Aí o pessoal fala assim, olha, você tem que ser como Isaías, que se ofereceu de maneira voluntária, só tinha ele. Ele não se ofereceu nada, ele só entendeu que o lance era com ele, do tipo, ele olha para trás, não tem ninguém. Quem enviaremos, quem há de ir por nós? Aí ele diz assim, Senhor, eis-me aqui, porque, claro, só estou eu, envia-me a mim, porque também não tem mais ninguém aqui, fazer o quê? Porque se acha que se não tivesse outro, Isaías não ia fazer igual todos os outros na Bíblia fizeram, manda o vizinho? Todo mundo fez isso, quando tinha oportunidade.
Aí a gente diz assim, não, então vamos fazer isso, e vamos pregar o evangelho. E você lembra como é que continua a história de Isaías? Deus diz assim, você vai, prega, e eu vou garantir que ninguém se converta. Olha, que beleza. Até quando, Senhor? Até quando acabar tudo. Até quando todas as cidades estiverem derrubadas, até quando o povo for cativo, porque, Isaías, você vai ter o privilégio de pregar para a condenação definitiva do meu povo. Obrigado mesmo aí, Senhor, agradeço aí, agradecer aí, estamos juntos. Vamos lá e vamos fazer aí. Então, às vezes as pessoas falam, por que se prega? Porque Deus mandou. Porque se Isaías, sabendo que ninguém ia se converter, foi lá e pregou, porque Deus tinha mandado, e o importante era obedecer a Deus, e não o resultado da obediência a Deus, ele foi lá e fez. Preste atenção no chamado de Isaías. O chamado de Isaías e a obediência de Isaías demonstram que muito mais importante do que o resultado da obediência, é a obediência em si. Ele sabia que não haveria resultados para colocar no relatório pastoral do fim do mês. Imagine Isaías fazendo relatório pastoral. Número de convertidos, 0. Pessoas que morreram por causa da sua pregação, 100. Quem aqui iria indicar Isaías para ser seu pastor substituto, se você quisesse deixar a sua igreja? Ele acaba com a sua plantação. Isaías era um cara espetacular para acabar com qualquer projeto de plantação de igreja. Porque ele prega e Deus garante que ninguém se converta. É uma questão de tempo para a igreja acabar. Mas por que ele faz? Ele faz porque ele tem a consciência de que não importa o quão absurda e as implicações disso sejam absurdas, o importante é obedecer a Deus. E nós precisamos, então, voltando ao texto inicial, recuperar essa implicação do processo de salvação na vida de crentes das nossas igrejas. Quando nós não temos a noção disso, nós começamos a produzir cada vez mais consumidores do desejo de ir para o céu. E essa é uma tendência natural que seres humanos vão tendo desde que o mundo é mundo. Ou então nós vamos começar a produzir algumas regras que não têm a ver com o evangelho, tentando garantir uma pseudo-santidade totalmente ineficaz e inexistente. O Billy, que escreve aquele livro, Você se torna aquilo que adora, ele faz uma explicação sobre o processo de como a idolatria age no coração humano e como processos humanos são inoperantes quando o evangelho não está agindo no coração humano e o amor a Deus e a obediência a Deus não são fundamentais na nossa construção da espiritualidade. Quando você vai lá para Gênesis 3, a serpente faz uma pergunta para Eva. O que Deus disse para vocês? Que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Qual é a resposta de Eva? Eva vai, em tese, citar o que Deus disse. Não, Deus não falou isso. O que Deus falou? Quando você lê a resposta de Eva, Eva diz assim, nós podemos comer de toda árvore. A resposta de Eva já demonstra que ela perdeu um pouco da alegria e da satisfação em Deus. Porque o que Deus tinha dito? Comam livremente de todas as árvores do jardim. A ideia do texto incluía diversão, prazer e satisfação. Comam livremente de todas as árvores. Deleitem-se naquilo que eu criei. O texto, inclusive, de Gênesis 2, é lotado da alegria e da beleza de como Deus quer a satisfação humana. A criação do homem e da mulher está cheio desse exemplo. Deus colocou o homem que estava vivendo lá sozinho, e o problema de viver sozinho é que ele não refletia a comunidade da Trindade. Então o casamento não existe para fazer o ser humano feliz, o casamento existe para refletir quem Deus é em comunidade, e é um dos elementos que Deus usa para nos fazer felizes, mas não é o elemento definitivo.
E aí veja como a história vai sendo contada. O homem ficou triste porque estava sozinho, ele viu todos os animais em dupla, dormiu, Deus fez cair um sono pesado sobre ele. E eu tenho sempre falado para as irmãs, os encontros de casais lá da igreja, irmã, não fica brigando porque o seu marido tem sono pesado. Foi Deus que deu isso para nós desde Gênesis 2. Você pode tirar uma costela da gente, a gente não acorda, não é o barulho no vizinho que vai acordar a gente. E aí então Deus tirou uma costela, fez uma mulher e colocou do lado dele. Quando o homem acorda no dia seguinte, ele olha para o lado e ele vê o quê? Uma mulher. Você já imaginou a alegria desse homem? Porque ele estava lá sozinho, triste, de repente ele acorda, olha para o lado e ele vê uma mulher. E desculpa, mas a expressão é bíblica. Eu sei que a expressão bíblica diz muito mais do que apenas isso, mas diz também isso, eles estavam pelados. Quer dizer, o cara ganhou na Mega Sena. Foi dormir sozinho, triste, acordou com uma mulher nua do lado. E aí quando você vai lendo o texto é poético e ele tem a ideia de Deus está dando prazer, alegria, satisfação e festa para o ser humano. Primeira ordem que Deus dá para o homem e para a mulher, depois que eles se encontram ali, estão os dois pelecos no jardim. Qual foi? Sejam fecundos. Ei, olha! Mas você não consegue ver a alegria de Deus nisso? É tipo assim, não precisava nem falar, mas o Senhor falando já dá alegria, porque a gente tem a ideia de um Deus carrancudo, de um Deus que produziu todas as coisas e colocou o ser humano numa prisão chamada Éden. Não, Deus colocou um homem e uma mulher, nus, disse, sejam fecundos, comam livremente de todas as... Quando Eva vai fazer a citação de tudo isso para a serpente, por algum motivo ela já está perdendo a alegria em Deus. E quando você começa a perder a alegria de desfrutar da existência em todos os seus aspectos diante de Deus, você já começa a cair em laços de pecado. Deus tinha dito, comam livremente. Ela diz o quê? Deus falou que a gente pode comer de toda árvore. O livremente, que está ligado a prazer, satisfação, festa, já tinha ido. E ela, inclusive, faz uma adição ao texto de Deus que não estava lá. Porque ela diz assim, Deus disse que da árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente não pode o quê? Não pode tocar nele. Mas podia ou não podia tocar? Tinha ordem para não tocar? Não tinha. Eva foi a primeira legalista da história. Deu no que deu. Quando a gente não consegue se satisfazer nos prazeres que Deus deu para nós de maneira legítima, o legalismo torna-se a porta de entrada inevitável a uma vida de pecado. E nós precisamos, então, pregar o evangelho de uma tal forma que fique claro o quanto Deus quer de prazer para nós. Aquele livro do John Piper, agora eu não sei, Em Busca da Alegria era o título. Qual é o título atual do livro do John Piper? Em Busca da Alegria, Em Busca de Deus agora, o nome atual? Teologia da Alegria, é isso mesmo. Teologia da Alegria, eu juntei os dois. Você vê que já fiz ali uma é o que é e pronto, acabou. O Piper diz isso, ele diz, o problema não é que Deus não quer a nossa satisfação, é que Ele olha que a gente e vê que a gente se satisfaz com pouco. Esse é o problema. Qual é, eu gostaria de saber de você, a melhor sobremesa do mundo? Qual é? Eu não tenho uma resposta única, mas para você, qual é a melhor sobremesa do mundo? Não, maçã não é. Não, mas não é mesmo. Torta de chocolate, bom. Cheesecake. Cheesecake é bom também. Cheesecake. Como que é? Fundido de chocolate. Bom. Aqui é um bom também, já é. O que mais? Sorvete. A gente não... Ninguém aqui teve sobremesa hoje, né? Só para aquele momento. O que mais? Rapadura? Não, também não é. Tá já na rapadura? Não, rapadura... Não, tá bom, pode ser, tá valendo. Pavê de mousse de limão com chantilly, aceito? Ok, tomo posse. E qual é a pior sobremesa? Maçã, o que mais? Maçã? Então, imagine, você está lá, que temos de sobremesa? Maçã. Obrigado. Ninguém vai...
Laranja. Figo em calda. Figo em calda. Figo em calda entra naquele... Lembra aquelas caixas de bombom de antigamente que vinha lá, todos os bombons, e ficava sempre... Qual era o último que ficava? Aquele de passas. Que ninguém gostava daquilo. Banana com passas. Aquilo... Por que colocavam aquilo? Por que colocavam aquilo? Para demonstrar o versículo de que o joio foi semeado no meio do trigo. Era só para lembrar a gente da Bíblia. Que mais? Outra sobremesa ruim. Gelatina. Gelatina lembra dieta, sei lá. Eu sei disso porque, como eu sou gordo, todo mundo fala, vai, coma bastante gelatina, porque tem colágeno. Barra de cereal. O pessoal às vezes fala para mim, por que você não corta o estômago? Eu falo, quando você cortar a língua, eu corto. Bom, vamos voltar. O problema não é que Deus é contra o seu prazer. É que Ele está servindo o almoço e Ele preparou a sobremesa preferida para você. E Ele olhou para você e você está se empanturrando de maçã. O fato dele não querer que você coma a maçã, não é que Ele não gosta de você. É que tem coisa melhor. E o problema não é a satisfação, é a satisfação com um pouco. Porque sim, o pecado satisfaz algumas áreas. Mas a satisfação e a alegria de servir e obedecer a Deus deve ser sempre maior do que a satisfação carnal que pecados trazem para nós. Afinal de contas, ninguém aqui vai ser mentiroso de dizer que peca porque não gosta. A gente não gosta dos efeitos do pecado, mas a sensação do pecado enquanto o pecado é realizado é absurda. O Evangelho nos salva, não apenas do inferno, embora isso seja muita coisa. Mas o inferno nos salva de uma vida desgraçada dia após dia. E nos coloca numa novidade de vida tal que nós passamos pelo constrangimento que era próprio, por exemplo, a Paulo. Eu quero morrer, mas também não quero morrer. E eu quero morrer porque estar com Cristo é absurdamente melhor do que viver essa realidade. Mas ao mesmo tempo, enquanto eu vivo, a vida também é Cristo e eu sirvo a Cristo. Isso não é coisa ruim. Então, quer saber? Se morrer é lucro, mas no fim, se continuar vivendo, vai ser lucro também, porque se vive para Cristo. Quem não consegue compreender as implicações do Evangelho em tudo, vai viver como cristão apenas esperando a morte chegar para ir para o céu, e não vai entender de maneira plena as implicações do reino, que ainda não veio em sua plenitude, mas já está no meio de nós. E precisamos fazer com que as nossas igrejas compreendam isso, que a nossa pregação extravase isso, e as nossas programações de igreja demonstrem isso. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Salvação que vai revelar-se apenas no dia em que nós fecharmos os nossos olhos nesse corpo carnal e abrimos os olhos para a eternidade? Não, porque a eternidade já age em nós aqui. Há implicações do Evangelho que precisam necessariamente serem vividas no aqui e agora, inclusive para que Cristo seja glorificado. E isso também, e aí a gente precisa ser correto nisso, isso inclui também o nosso sofrimento. Não apenas as coisas boas que acontecem, mas o fato de sermos participantes do sofrimento de Cristo. E refletirmos Cristo em cada ato da nossa vida. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho olhado para a minha igreja, para algumas igrejas, e você tem notado quanto nós estamos um pouco distantes disso? Como às vezes nós programamos as nossas atividades pensando assim, meu Deus do céu, esse pessoal já está sem nada para fazer faz um mês. Eu preciso gerar alguma coisa, porque inclusive, se eu não começar a gerar alguma coisa, aquela igreja da grife que está chegando no meu bairro vai roubar meu pessoal. E olha, se a igreja da grife que chegou roubou pessoal, tenha certeza de uma coisa, é muito provável que a grande massa, uma grande parte da massa roubada tenha sido de consumidores. E quando você notar que a sua igreja perdeu consumidores, faça um culto de louvor a Deus pelo livramento efetuado na sua igreja. Porque consumidores acabam desgastando o pastor
e bagunçando a missão. Quantas vezes você não recebe gente na sua igreja visitando e fala assim, o que essa igreja aqui tem, hein? Você não recebe gente falando assim, a igreja aqui tem o quê? Aí você fala, a gente tem Bíblia aqui, tem Bíblia. Não, falando sério, de coisas assim para a gente fazer. Pode notar isso, as pessoas chegam perguntando isso. Por quê? Quando você entra num shopping pela primeira vez e você quer consumir, o que é que você está preocupado? Quais são as lojas aqui desse shopping? O que esse shopping pode me oferecer que o shopping que eu frequentava até há pouco tempo não me oferece mais, porque eu cansei dele? O que esse novo mercado que abriu aqui no bairro pode oferecer que o mercado lá perto de casa não oferece e que pode justificar eu pegar o meu carro e vir para cá ao invés de andar 2 quarteirões e ir para o mercado do lado de casa? Quais são os atrativos? Maior do que o problema do crente pensar assim, é o dono do mercado alimentar essa espiritualidade. Porque isso traz uma outra questão importante. Igrejas que não pensam no evangelho em tudo, vão refletir mais o líder do que o líder. Igrejas que não refletem o evangelho em tudo, vão sempre refletir mais o líder, a liderança, do que o líder. Agora, se você tem a plena consciência de que 100% do tempo e das vezes você reflete a Cristo, não tenha crise com essa frase. Mas eu só estou querendo dizer que eu tenho crise com essa frase. Porque eu olho para o que Paulo diz lá na carta aos Coríntios e diz assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, eu acho fantástico esse versículo. Mas eu quero contar um segredo aqui para vocês, e a vantagem, o plantador intensivo ele não é gravado, né? Ele é gravado, mas ele não vai depois. Só a minha, então não vou falar agora. Não vou. Porque se acha que eu preguei, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo na minha igreja? Nem de jeito nenhum. E se um dia eu for fazer uma pregação expositiva de 1 aos Coríntios, quando chegar nesse texto eu convido um amigo para pregar. E eu vou lá dar a cara a tapa desse jeito? Eu não estou dizendo que eu estou correto. Eu estou dizendo que eu tenho problemas. E que eu não posso, de forma alguma, querer que a minha igreja seja reflexo de mim mesmo. Porque, inclusive, se você quiser que a sua igreja reflita você, então eu parto do pressuposto que a briga comprada será contra o Senhor da igreja, com quem a igreja deve se parecer. E eu não acho lá nem um pouco inteligente comprar briga com o Senhor da igreja. Porque me parece na história que se alguém que sabe brigar bem, é Jesus. E ele sabe brigar com uma classe que destroça a gente de Jacó até os últimos homens da história com uma facilidade enorme. Se nós não pensarmos na seriedade do evangelho em tudo, nós vamos correr o risco de ver o crescimento da igreja. Os números serão bons. Mas daqui a pouco nós vamos estar iguaizinhos a Eva. Quando começou, Deus disse para a gente assim, viva livremente a bênção de plantar uma igreja para a honra e glória de Jesus. Aproveite, celebre, batize pessoas, ensine-as, discipule-as. Faça o discipulado das pessoas. E a gente recebeu essa ordem e disse, puxa vida, Deus me mandou plantar a igreja, isso é muito bom, e é bom. Mas a gente corre o risco de se perder a centralidade do evangelho e da glória de Deus, e da manifestação da glória de Deus, em questão de anos, estar olhando para a igreja que foi plantada, com a ordem de que nós deveríamos aproveitar livremente de todas as bênçãos que Deus dá àqueles que plantam a igreja e vivem uma igreja plantada, e pensando assim, Deus, o Senhor me mandou plantar a igreja. E eu não consigo celebrar isso. Deus, olha o que aconteceu com a minha esposa. Eu não consigo compreender que o preço de uma igreja ser plantada seja
o não poder acompanhar o crescimento dos filhos. Eu não consigo compreender. Eu não consigo compreender que o preço da igreja ser plantada seja a depressão da esposa, a resignação da esposa ou a nossa depressão. Se o preço da igreja ter 1000 pessoas, e eu não quero dizer isso como coisa ruim, porque o pastor Fabrini, da Igreja Plena, uma vez eu ouvi ele dizendo algo: a gente não pode ser numerofóbico, ter medo de número, mas também não pode ter idolatria do número. Mas o que eu estou querendo dizer é que se o preço de ter uma igreja de 1000 membros for não poder comer livremente das bênçãos dadas por Deus pelo crescimento da igreja, e o preço a ser pago ser o preço da minha esposa e dos meus filhos, que o Senhor, em nome de Jesus, não deixe que a nossa igreja chegue lá. Que Ele impeça isso. Que Ele nos faça compreender, de uma maneira definitiva, que não vale a pena ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Não vale. Não vale. Que o Senhor nos faça compreender que as ovelhas mais importantes não são aquelas que nos chamam de pastor, mestre, rabino. As nossas ovelhas mais importantes nos chamam de papai e esposo. As nossas ovelhas mais importantes, e eu sei que no mundo que a gente vive é tão complicado dizer isso, porque o pessoal pode levar isso para justificar umas coisas, atrocidades. As nossas ovelhas mais importantes dormem na mesma cama que nós. Essas são as nossas ovelhas mais importantes. As nossas ovelhas mais importantes são aquelas que olham para o nosso ministério e nos veem comendo livremente de toda a árvore do jardim e celebram isso. Igrejas não centradas no Evangelho, centradas, por exemplo, numa série de programações que precisam ser feitas porque o ego do líder sabe que, se não forem feitas, perde número, perde visibilidade, perde convite, são aquelas que inevitavelmente vão refletir o líder. Mas como nós não fomos feitos para isso, o nosso lugar não é o de Cristo. Cristo não vai repartir a glória dele com ninguém. O preço será infernal. Porque quem é que gosta de repartir uma pseudo-glória conosco? O diabo gosta de fazer isso. E faz com excelência. O problema é que nós temos visto no Brasil, como temos visto no mundo, crescer uma tendência que será, escreva o que eu estou dizendo, cada vez mais comum. Igrejas com um púlpito fantástico, às custas do inferno da casa daquele que usa aquele púlpito. E que o Senhor nos livre disso. Uma outra coisa que acontece, se nós não entendemos as implicações do Evangelho em tudo, em cada programação, e inclusive na não programação, porque desde que nós começamos a nossa igreja lá em Piracicaba, nós assumimos um compromisso, e isso nos custa muito caro em termos de número, que é o compromisso de não fazer muita coisa. E é mais ou menos assim, a gente sempre diz para as pessoas lá da nossa igreja o seguinte: há 2 coisas que nós pedimos de você, e só 2. Que você frequente um dos cultos comunitários, ou domingo de manhã, ou domingo à noite, e um grupo pequeno. Só. Esse é o único pedido que nós fazemos para os membros da nossa igreja. O que é que você tem que oferecer para a sua igreja? A sua presença no domingo à noite, servindo com seus dons e talentos, e também num dos grupos pequenos da igreja. Se você tem algum outro chamado específico em qualquer área, nós gostaríamos que você servisse em obediência a Deus. Você pode até dispor de um 3º dia, mas esse é o máximo, e isso já será exceção. Por quê? Porque pensa, meu irmão e minha irmã, você que é líder, obrigatoriamente você já vai estar no fim de semana na sua igreja, porque é o seu trabalho. Eu brinco dizendo que
O nosso domingo é a segunda-feira da maioria das pessoas. Mas uma grande parte das pessoas que frequentam a sua igreja, domingo após domingo, qual é o único dia que ela tem para a família? O domingo. E às vezes, o que é que nós exigimos dessa pessoa que só tem o domingo para dar para a família? E isso vai obrigá-la a ficar longe do primeiro ministério dado a qualquer homem na face da terra, que é o pastoreio da sua esposa e dos seus filhos. Eu sei que, conforme eu estou dizendo isso, nós pastores pensamos assim, mas se for assim, vai ruir muito do que a gente está fazendo. Então, lembra que no começo eu falei que muito do que eu estou falando aqui tem a ver com inquietações, com pensamento e com desabafo? Talvez sim. Mas se eu fizer isso, eu vou perder muita gente já no próximo domingo. Talvez sim. Mas talvez no próximo domingo, ao invés de você chegar meia-noite em casa, você chega às 10 e ainda veja seus filhos acordados. E pela primeira vez, depois de muitos domingos, os filhos vão poder dormir no colo do papai, no peito do papai. Isso vai ser uma festa para eles. E talvez seja um dos bons momentos em que Deus vai olhar para nós e vai dizer, ele está comendo livremente da árvore do jardim até que enfim, o que significa que daqui a pouco ele não vai se vender à sedução da serpente. Por isso nós precisamos compreender que quem define se o nosso pastorado é bom, efetivo, não é a nossa foto em qualquer lugar. A nossa foto em qualquer lugar mexe com o nosso ego. Mas você já parou para notar como as nossas esposas não gostam das nossas fotos em qualquer lugar? Geralmente as nossas esposas, a gente olha para a nossa foto na propaganda de algum lugar e fala assim, fiquei bem nessa foto. A sua esposa olha para aquela foto e fala assim, você vai sair de novo? Na foto você está bem vestido, ela prefere você de cueca em casa. Quando igrejas são ativistas pelo ativismo, elas passam a crer que o fazer define o ser. E igrejas não centradas no Evangelho vão matar os seus líderes e os seus membros de tanto ter que fazer as coisas para manter as coisas já existentes e dar a sensação de que essas coisas todas precisam existir para dar legitimidade àquilo que existiria muito bem sem todas essas coisas. Em último lugar, igrejas assim vão gerar feudos espirituais. Sim, porque no Evangelho só Cristo é. Mas quando o Evangelho não é totalmente pregado e vivido, muitas outras pessoas passam a ser alguma coisa. E muitas das discussões que nós temos no âmbito da igreja, tem porque tem muita gente querendo discutir ser alguma coisa. A gente está conversando sobre os 10 mandamentos lá na igreja, a série 10 mandamentos, e o domingo passado a pregação foi sobre cobiça. E cobiça é algo interessante porque é inerente a todo ser humano. Todo ser humano cobiça alguma coisa. E a gente ora por isso, né? Sei lá, você pode ser, vou chutar aqui, você pode estar orando por umas férias. Mas eu digo que quando a gente ora por férias, a gente não está orando por dias de descanso para ficar em casa com a família. Geralmente a gente ora por férias em algum lugar específico em que dê para colocar foto no Instagram de uma tal forma que gere inveja em alguém. Então é mais ou menos isso. Agora, você já parou para notar como nós vivemos muito mais na base da cobiça, inclusive na oração, do que na base da necessidade? Quer ver só? O que nós precisamos para viver de verdade? Sim, o necessário. Do tipo, se não tiver, não tem como viver mesmo. Diz aí, o que você precisa? Comida. Quando foi a última vez que você orou pedindo comida? A gente não ora pedindo comida porque assim, a gente tem emprego, a gente tem trabalho, eu já fui para o mercado, a despensa está cheia. Geralmente só se ora por comida num momento de calamidade pública. Você olha para a despensa, não tem nada, você fala, meu Deus do céu.
Agora eu acho que é Deus que vai ter que sustentar a gente. Então vamos orar por comida, porque agora a gente precisa de um milagre. Então a gente não ora por comida. A gente ora agradecendo a comida, mas agradecendo assim. Veja como é. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos deu força para trabalhar, porque o Senhor nos deu saúde. No fundo, o tecla-SAP dessa oração é o seguinte: Deus, eu sou muito bom no que eu faço, garanto o meu salário. E ó, aqui tá a comida na mesa, que a família toda ouça, que se eu não trabalho duro, não tem comida nessa casa. Outra coisa que não dá para viver sem: água. Quem aqui ora por água? Se você não vive numa região desértica, Senhor, manda água. Aí sua esposa fala: vai na cozinha. Vai lá e pega, larga a mão de ser folgado. A gente não ora por água, porque você abre a torneira, tem. Talvez num momento de racionamento você comece a orar para diminuir o racionamento e chover, mas medo de morrer de sede, a gente não tem, então a gente não ora por água. Qual outra coisa que você precisa? Roupa. A gente até ora por roupa, mas ora por aquela roupa. A gente não ora assim: Senhor, dá um conga para a gente. Quem aqui é da época do conga? Que chute, lembram? Ah, Senhor, me satisfaço com um quixute. Ah, dá uma camiseta, uma calça jeans e um tênis que eu estou feliz. Dá um chinelo que está bom demais. A gente não ora por isso. A gente vai e compra. O que mais? Tem uma outra coisa que a gente precisa para viver, que é assim, pelo menos assim, segundo os estudos, precisa. É um negócio chamado oxigênio. Você já orou por oxigênio? Alguém aqui já orou? Porque assim, já imaginou se Deus olha e fala assim: oi, eu já dei muito oxigênio para esse pessoal aí. Como ninguém está orando por oxigênio, eu vou deixar 5 minutos sem. 5 minutinhos só, pronto. Porque se você for comparar do tempo que tem oxigênio, 5 minutos, se você for pensar o percentual disso, é nada. Então, beleza. O problema é que depois disso está todo mundo morto. A gente não ora. Nossas orações são muito mais cobiças do que entrega. E do que uma declaração da nossa necessidade de Deus. E eu gosto daquela frase do Paul Washer, que ele diz assim: eu não choro porque eu não tenho um carro, eu não choro porque eu não tenho uma casa, eu não choro porque eu não tenho uma boa roupa, eu choro porque eu não sou igual a Cristo. E essa deveria ser a nossa cobiça. A nossa cobiça deveria ser mais parecido com Jesus. E às vezes as nossas igrejas, em suas atividades, não refletem essa cobiça por mais Jesus. E esse é um problema sério, que vai gerando uma cultura em que, em outras palavras, nós estaremos dizendo assim: gente, o mais importante a gente já conseguiu, que era o ingresso Jesus no céu. Agora vamos viver a vida do jeito que dá e fazer algumas atividades para nos entreter, enquanto a gente tem que suportar Deus para chegar até lá. E quando chegar lá, Deus faz o que quiser fazer para nos dar satisfação eterna. Porque o que a gente quer? A gente quer satisfação eterna. Mas e se o céu for só Jesus? Se nós tivermos aqui a satisfação em Jesus, então o céu continua sendo o céu já preparado aqui. Se não for isso, nós vamos ter sérios problemas. Eu acho que tudo isso que eu tenho dito serve muito como provocação. Eu gostaria de deixar claro algumas coisas. Essa fala não é uma crítica a qualquer tamanho de igreja. Porque uma igreja pode ter 50 membros e ser loucamente ativista e matar o seu pastor. E pode ter 10 mil e não fazer isso. E o seu pastor estar muito bem, obrigado, com a sua esposa amando a Jesus, amando a igreja de Jesus, e os seus filhos amando o papai, amando a mamãe, sendo incentivados a serem mais parecidos com Jesus e amando participar da igreja de Jesus. A questão não é essa, a questão é a cultura. E isso passa pela forma como nós pregamos e o que nós permitimos e não permitimos que uma igreja faça. E por que eu estou dizendo isso aqui? Porque muitos aqui estão no começo da plantação. Uma dica que eu quero dar para você de quem está no 11º ano da plantação: quebre tudo que tem que ser quebrado agora.
Porque se você não quebrar o que tem que ser quebrado agora, o DNA vai com problema. E DNA com problema, alguma hora vai estourar. DNA defeituoso, em algum momento, cobra um preço que faz com que a gente olhe para trás e pense, eu deveria ter sido mais incisivo e mais enérgico. Talvez perdido dois ou três irmãos que frequentavam a igreja e que impuseram uma visão mercantilista e não ter perdido no decorrer dos 11 anos a alma e o coração. Estou dizendo isso, agora eu preciso abrir o coração porque eu perdi minha alma e meu coração com a plantação? Não. A plantação foi algo que Deus mandou para a minha vida e para a vida da minha família, para que nós reaprendêssemos a amar a Jesus. No entanto, nós como família, falando eu, minha esposa Débora, minha filha Luísa e minha filha Júlia, temos aprendido as duras penas todos os dias, que se nós não tomarmos cuidado, em breve nós não seremos família, viveremos debaixo do mesmo teto e não nos conheceremos mais. Muito embora ainda sejamos membros de igreja, pastores de igreja, servindo numa igreja, aparecendo como alguém que serve na igreja. Mas, irmãos e irmãs, plante a igreja de uma tal forma que cada membro da sua igreja, ao voltar para casa, volte grato e não estafado. Volte grato e não deprimido. Volte grato e louvando a Deus e não desesperado por até quando esse inferno em tese acabaria. Que o Senhor nos livre disso. E que o Senhor nos ajude a compreender que o Evangelho traz implicações para toda a vida. E para toda a vida da igreja. A principal delas, Jesus já morreu por ela. E ninguém precisa se matar para a igreja ser igreja. Eu quero terminar lembrando do que o Russell Shedd, e o bom de terminar falando do Russell Shedd é porque quando você termina com uma certa unanimidade aí, porque você pode discordar de mim, mas discordar do Russell Shedd você não pode. Eu me lembro do congresso da CEPAL, quando veio o Richard Foster. Era para vir o Eugene Peterson, mas o Eugene Peterson falou, não vou. Mas o Eugene Peterson falou assim, mas eu vou mandar um amigo meu, o Richard Foster. Tá bom também, vai, não vamos reclamar. Aí veio o Richard Foster. Nesse congresso da CEPAL, quem fez as devocionais, foi um congresso bom, viu? Quem fez as devocionais foi o Russell Shedd. E aí eu me lembro que no primeira devocional, o Russell Shedd subiu lá. Russell Shedd, aquele homem daquele tamanho, assim, de nada, mas o tamanho do Russell Shedd não estava fora, estava dentro. E aí ele disse bem assim, ele falou assim, olha, a gente está aqui, né, vamos começando aqui o congresso da CEPAL, eram 2.000 pastores, e ele falou assim, e a gente vai ouvir muita coisa boa, tem muitos preletores bons aqui, e a gente vai estudar, uma semana que a gente vai tirar para aprender. Agora, meu irmão, sabe o que vai acontecer se chegar na próxima sexta-feira, você estiver voltando para casa, e você se acidentar e morrer? Aí você fala, que jeito estranho de começar uma conferência. Aí, pessoal, aquele silêncio, ele falou assim, olha, não vai acontecer nada. No máximo, vai dar um trabalhinho para os líderes da sua igreja arranjar alguém para pregar domingo. Mas sabe o que vai acontecer com a sua igreja? Nada. Algumas vão melhorar, inclusive. Falei, oi? Eu só não briguei porque era o Russell Shedd falando. Falei, então tá bom, se é ele falando, eu vou até ouvir aí. Aí ele falou assim, você está aqui para aprender, para pegar ferramenta, mas não cai nessa não de que essas ferramentas usadas por você vão mudar a igreja. A história da igreja está definida na cruz. Nós somos só instrumento. Então aprenda, mas com um coração humilde. Volte para casa como servo. Estar aqui é mais privilégio do que responsabilidade. Aí eu olhei para o pastor Marcão, meu amigo que estava do lado, e falei assim, vamos embora. Para mim já deu, já está tranquilo. Eu já me dou por satisfeito e vou embora. Aí nós ficamos lá. Já tinha pago mesmo, falei, vamos ficar. Aí fomos para a piscina. Demos umas engambeladas nas palestras lá, não posso falar de quem, até dei graças a Deus depois por isso. Mas então, aí chegou na sexta-feira, o Oswaldo, eles terminaram com uma ceia. E o Oswaldo foi dirigir a ceia e ele falou assim, gente, a gente faz esse congresso e eu passo a semana toda aqui na CEPAL, ouvindo o relato de pastores com dificuldades, querendo desistir, que estão estafados, depressivos, precisando de força para continuar.
Então, antes de nós participarmos da ceia, eu gostaria de orar por você. E nós estávamos todos sentados. Ele falou assim, se você é um pastor que está com dificuldade, que está com problema, que precisa de força para continuar, eu quero pedir para você ficar em pé aí no lugar onde você está, e os pastores que estiverem à volta vão orar por você. E eu, como bom presbiteriano, o que fiz? Fiquei sentado. Eu lá vou dar esse gostinho da derrota. A minha vitória tem sabor de mel, rapaz. Eu vou lá. Eu fiquei ali na minha. Deveria ter levantado? Deveria. Mas eu pensei, em espírito eu estou em pé. Aí o Marcão, o meu amigo que estava do lado, ele começou a me cutucar assim. Eu falei, o que foi, Marcão? Ele falou, olha para trás. Olha para trás? Olha para trás. Então, olhar para trás? Olha para trás. Aí eu olhei para trás. 3 fileiras atrás de nós, tinha um homem em pé, com os braços cruzados, esperando receber oração, porque estava difícil continuar. E era o Russell Shedd. Eu falei para o Marcão, a gente devia ter ido embora. Eu falei. Faz muito tempo isso. O Russell Shedd já estava lá no final da caminhada. E pedindo forças para continuar, porque estava difícil. Porque ele tinha desejo de desistir. Porque ele sabia que era humano. Eu sei que está só começando o plantador intensivo. Mas eu espero que você agora esteja morrendo de vontade de ir embora para casa, beijar a sua esposa e abraçar os seus filhos. E que você morra de saudade deles até amanhã. Você que tá com saudades? Eles estão onde? Aonde? Fica longe aqui? 200 quilômetros? Faz uma live. Faz aquelas lives longas. Porque às vezes a gente faz live do tipo assim, tem que fazer, porque ixi, se não fizer a mulher reclama. Faz uma live bonita. Chora na live. Fala que ama. Ah, chorada bom, não tem problema nenhum. É fácil, mas então é bom demais. Eu lembro quando levei minha filha para jantar a primeira vez, a Luísa. A gente foi lá à noite do papai, lá do jantar com o papai. Levei ela para jantar. Aí eu falei, onde você quer jantar, filha? Ela falou, quero no Outback. Eu falei, caramba. Mas olha. Aí fomos lá no Outback, ficamos umas 2 horas no Outback. Desliguei meu celular, falei para minha esposa, eu estou no Outback. Se precisar ligar, você liga lá e fala assim, ó, deu ruim, chama aí, tem um cara almoçando, jantando com a filha, você chama ele. Aí desliguei, foi como 2 horas. Perguntava, o que você quer falar, filha? Ela falou, mas falamos de cada coisa que eu não sabia o que era. Desenho, que eu não faço ideia. O cara que fazia o Lazy Town morreu, você sabia? Morreu. O vilão lá do Lazy Town morreu. A gente ficou 2 horas conversando. Quando a gente entrou no carro, ela colocou a mão na minha perna assim e falou, pai, essa foi a noite mais linda da minha vida. Passou uns 30 segundos, ela falou assim, pai, falei algo errado? Porque você está chorando. Eu falei, não, filha. Essa foi a noite mais linda da minha vida. Plantar a igreja é bom. Exercer o primeiro ministério com dignidade. Permitir que nossos membros façam isso. Dando glórias a Jesus. E enquanto todos nós plantamos igreja para a glória de Jesus, ou melhor, enquanto Jesus nos usa para plantar a igreja dele, é muito melhor. Que o Senhor nos abençoe para comermos livremente e alegremente de todas as árvores do jardim.